programa Estação Saúde está no ar, sempre levando até você informações de qualidade, informações que de alguma forma irão lhe ajudar com informações cotidianas, informações que trazem, conhecimento, tirando dúvidas, e de alguma forma acrescentando a sua vida. Hoje nós traremos um tema que é muito interessante e que infelizmente tem acometido a muitos jovens, que são os acidentes de carro, de moto, que acabam deixando essas pessoas com algum membro que tem que amputar ou que necessita de um atendimento fisioterapeuta. Nosso tema de hoje que nós trabalharemos será reabilitação. Para conversar sobre o assunto, eu recebo o fisioterapeuta Christian Prudêncio da Silva. Christian, muito obrigada pela sua presença aqui no programa hoje, por poder compartilhar conosco todo o seu conhecimento. Eu que agradeço o convite e espero poder trazer essas informações aos que precisam, tirar as dúvidas e poder levar ao pessoal de casa a ideia da parte de reabilitação de amputados, do que se trata, prótese, a cirurgia, causas, as perguntas mais frequentes que a gente escuta na clínica e no dia a dia de trabalho. Então, para a gente começar, para quem está em casa entender, a gente ouve muito falar em reabilitação, não só de pacientes amputados, mas também pacientes cardíacos que sofreram infarto, que fizeram cirurgias cardíacas, A pessoa não pode de uma hora para outra voltar a fazer exercício, ela tem que ter essa reabilitação, Então, como que funciona essa reabilitação para pacientes que têm algum membro amputado? Bom, primeiro é visto a causa da amputação, Se ele teve uma causa traumática, um acidente, ou se foi um problema vascular, e depois é visto, analisado qual o processo para que ele quer uma prótese, qual as dificuldades que ele tem no dia a dia. Então é visto primeiro a questão dele ver o processo de reabilitação sem a prótese, para ele geralmente ele é cadeirante, ele passa a usar um andador para tentar se tornar independente nas atividades de vida diárias, e depois visando uma prótese. Então esse processo passa por etapas da fisioterapia que se trabalha fortalecimento muscular, fortalecimento, alongamento, condicionamento físico, cardiopulmonar, que é muito importante porque a gente, independente de ele colocar uma prótese imediata ou não, ele vai ter que ter um processo preparando para uma possível protetização. E o que acontece antes da cirurgia de amputação? Na verdade, isso é uma pergunta meio relativa, porque às vezes a pessoa chega de um acidente, está no hospital, nem tem contato com vocês, É perfeita a colocação, porque quando é um problema vascular, que tem uma obstrução de uma artéria, esclerose, ou que tu consegue fazer uma cirurgia programada, teve um problema que tentamos salvar de todos os meios, passou por todos os medicamentos, internação, não teve condições, a única forma até de manter a vida desse paciente, que é um risco, que são casos que levam de risco à morte, faz uma cirurgia programada. Então a gente tem o primeiro contato, que é a explicação, o que essa amputação vai trazer de benefícios, que a gente tem que tirar desse paciente a ideia de mutilação, de inatividade. Ele vai ter uma vida normal, mesmo que ele dentro do normal, com colocação de prótese ou não. Então a gente faz o primeiro contato explicando quais os benefícios que essa cirurgia da amputação vai trazer para ele, e principalmente passar para ele o que ele vai passar por uma nova fase da vida dele, vai voltar a ter uma vida ativa, se possível com uma colocação de prótese. Quando não é possível, seria um pouquinho diferente, a gente já parte daí para uma questão de a gente vai ter que atuar mais no campo mais psicológico, explicar para ele como é que se vai dar esse processo. É quase similar, a única diferença é que tu consegue inclusive possibilitar, ele vai ser feita uma cirurgia de coxa, por exemplo, a gente vai ver os níveis de amputação, então a gente consegue ver qual é a principal prótese que vamos indicar para ele. Então a gente consegue programar inclusive a protetização. Isso facilita bastante no processo de reabilitação. Entendi. Nesse caso, seriam os pacientes diabéticos, que há todo um tratamento e aí às vezes sem sucesso acaba tendo que amputar. A maioria dos casos é problemas vasculares. Então já fica a dica para quem está em casa, Cuide-se da alimentação, fazendo atividade física, para que você não entre nesse índice, E uma coisa muito importante que às vezes a pessoa cria aquela questão, tinha um problema vascular, foi para o médico e o médico amputou. Na verdade, não é um problema que surge da noite para o dia. Não é uma coisa assim, teve uma obstrução hoje e ficou, e amanhã teve que amputar. E, geralmente, essas pessoas,
elas passam por aquela dorzinha, desconforto, vão levando, tomando remédio, se automedicando, alonga um pouquinho, alivia, são dores que vão aumentando com o passar do tempo. Quando chega a procurar um médico, infelizmente às vezes é muito tarde. Então a única saída, no caso, seria infelizmente fazer a retirada do membro, né? Você comentou da família, né? Eu acho que a família ela tem um papel fundamental nesse momento, né? A questão psicológica, acho que quando a família apoia, incentiva, né? Acho que nesse momento trazer histórias de pessoas que não deu certo, eu acho que não é interessante, né? A gente trabalha nesse ponto com uma equipe multidisciplinar, né? Multiprofissional. Tem um psicólogo que acompanha, né? Que pode fazer esse acompanhamento, tem uma nutricionista que vai acompanhar também. Mas independente da idade, da causa da amputação, se foi traumática, se era jovem, se era idoso, a família toda acaba se envolvendo, porque ele passa por um período desde uma independência total até uma semi-independência, mas ele acaba envolvendo a família toda. E muitas vezes a família fica mais ansiosa do que o próprio paciente. Então tem que ter um trabalho, principalmente aqueles que estão diretamente ligados ao paciente, pais, irmãos, os mais próximos, que às vezes essa ansiedade de querer ajudar, às vezes acaba atrapalhando um pouquinho o processo de reabilitação. Então a gente tem que fazer todo um trabalho, ter uma visão holística da situação para poder trazer da melhor forma e num período mais curto possível a recuperação desse paciente. O programa Estação Saúde vai para um breve intervalo, mas nós já voltamos trazendo mais informações para você sobre o nosso tema de hoje, reabilitação. Fique ligado com a gente.